Pessoal, a gente está nesse momento reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para esse nosso retorno, para esse momento que a gente tem conosco aqui, o doutor Alberto, catequista que nos auxilia com os encontros na paróquia para os adultos, que a gente possa ter o melhor aproveitamento, o melhor entendimento do que a gente já vivenciou. Também pedimos o apoio, o suporte de nossa mãe querida, nossa mãe amada, Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Vamos fazer uma revisãozona do que vocês viram. Me chamo Alberto. Estou aqui com vocês hoje, o convite da Patrícia, agradecer o convite. Vamos fazer uma revisão do que vocês já viram do ano passado. Então, para isso, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, uns testes. Por isso seria importante vocês usarem um outro celular ou não acessar do celular aqui o encontro. Tá? O que vocês precisam entrar apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, tá? Ou entrar nesse site www.kahoot.it e digitar esse número aqui. Colocar o nome de vocês para gente começar. Vamos lá, pessoal. Não sei se com o mesmo celular, você está no Google Meet, você consegue. E aí, gente, ninguém entrou? Ah, Luiz, Esther, muito bom. E não tem problemas. Você vai só acompanhando, então. Vamos lá, gente. Ó, nós estamos aqui, tirando a Patrícia e eu, vocês são em 9. 9. Opa. Vamos lá. Faltam mais 5. Porque... o Marco também não dá. Então, mais 4. 2 já falaram que não vão conseguir. Cadê o resto do povo? Ó, quem que falou que não ia conseguir acessar aqui? O Marco. A Mora. É 903 o quê? O código? 903-5750. Esse é o PIN ou esse QR Code aqui. Luna. Acho que eu consegui entrar. Patrícia conseguiu. Esther tá tentando. Não, a Esther já tá aqui, Esther. Seu nome já apareceu aqui, ó. Esther, não é você? A Sara, a irmã dela. Ah, tá. O pessoal é tímido, não abre as câmeras, Alberto. Eu percebi. Júlia tá tentando, a Sara conseguiu. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. São em 10. Acho que é isso, acho que entrou todo mundo, né? Quem falou que conseguia entrar? A Júlia disse que estava tentando. A Giulia. Tô tentando, Júlia.
Ou nesse endereço, www.kahoot.it, e digita o PIN, esse número, ou o QR Code aqui, apontar a câmera no QR Code. Eu vou ficar com o chat aberto aqui. Bom, vamos começar então, né? O que você acha, Patrícia? Acho que o pessoal... Acho que pode, Júlia, você conseguiu? Acabou de entrar. Deu certo. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é nós fazermos alguns testes. A numeração que aparece aqui dos encontros não é a numeração dos encontros que vocês seguiram, tá? É uma outra numeração. Mas cada teste é sobre um assunto e eu vou fazer uma pequena revisãozinha. Então vamos lá. Vocês têm 2 minutos para responder. O tempo vai rodando aqui. Vamos lá. E depois a gente vamos fazer uns comentários. Vamos lá. Primeiro, sobre o sentido da vida. Primeiro teste. Pode ler para eles? Não. Vamos lá. A vida tem um sentido quando buscamos algo fora de nós mesmos. Primeira alternativa. Vermelha. Vermelha. Mas eu acho que está aparecendo, o celular está aparecendo no... Ah, tá bom. É isso, A vida sem Deus traz uma felicidade apenas humana. Devemos seguir as normas determinadas por ser esta sua vontade. E Deus nos criou para lhe dar, amarmos e aumentarmos a sua glória. E aí, gente, qual é a certa? Eu vou tentando entrar aqui também, então eu quero fazer um teste. É só clicar na cor que vocês acham. Muito bem, vamos lá. Olha, o pessoal clicou, o pessoal tocou todo mundo no amarelinho. A vida sem Deus traz uma felicidade apenas humana. Um só foi Deus nos criou para amarmos e aumentarmos a sua glória. Então, por que a certa é a vermelha, que ninguém foi na vermelha? Vamos lá, vamos primeiro na certa aqui, ó. Né? A vida tem um sentido quando buscamos algo fora de nós mesmos. O sentido das coisas, gente, só existe um sentido quando você sai daquilo que você está fazendo. Por exemplo, vocês estão fazendo aqui essa preparação, esse curso de catequese, essa catequese para receber o sacramento, para receber a crisma. Tá? Você faz faculdade, você estuda, faz um curso, né? A graduação para você se formar em algo, para você ter uma profissão. Tá? Então, tudo só tem sentido fora daquilo. Você não estuda por estudar, simplesmente, ou faz algo por fazer. Né? Então, a vida também ela só tem sentido se você vive por alguma coisa fora dela. Tá? O que está para além da vida. Se não vivida por si mesmo, não tem sentido. Agora, a vida sem Deus traz uma felicidade apenas humana. Essa está errada. Por que está errada? Porque a vida sem Deus não traz felicidade nem sequer humana. Não traz felicidade nenhuma. Porque é só Deus que preenche. Né? Então, você pode buscar a felicidade no dinheiro, você pode buscar a felicidade se relacionando com outras pessoas, você pode buscar a felicidade no sucesso, na fama, mas nada vai te preencher, porque tudo passa, tudo é passageiro, tudo é temporário, tudo acaba. Então, a pessoa sem Deus, ela se sente incompleta. Então, a vida sem Deus não traz felicidade nenhuma. Tá? Essa aqui ninguém marcou, devemos seguir as normas determinadas por esta ser sua vontade. Os mandamentos, né, o que Deus nos deu, não são normas que ele estabeleceu porque ele quis assim. Ele criou o ser humano, né, que, de acordo com a sua natureza, tem os seus mandamentos. Né? Então, nós somos feitos assim, não porque Deus quis, mas Deus quer que nós sejamos felizes. E Deus nos criou para lhe amarmos e aumentarmos a sua glória. A gente não consegue aumentar a glória de Deus, porque Deus é infinito. Então, Deus nos criou para sermos felizes, não porque ele precisasse da gente ou para aumentar a glória dele. Então, em relação ao sentido da vida,
Todo mundo quer ser feliz, tá? E se a gente buscar a felicidade nos bens materiais, se a gente for buscar a felicidade no dinheiro, nas outras pessoas, mesmo num relacionamento, a gente não vai se sentir completo, tá? Tudo é temporário, tá? Então Deus nos criou para sermos felizes. Deixa eu ver, acho que alguém tá aqui, a Júlia pedindo para entrar. Certo, gente? Ô, Alguém Alberto, deixa eu fazer um comentário. fala. Porque, assim, o fato que, assim, a gente, quando fala, né, que a felicidade só está em Deus e realmente é só nela, também fica até, dá a entender realmente. Por isso que eu acho que eu também respondi a amarelinha, né? Porque como que a gente explica que, na verdade, o sentido da vida está fora de nós mesmos, né? Então, realmente, acho que é o que a gente está acostumado no nosso dia a dia, achar que ah, é Deus, ou então não é Deus. Então a gente acha que, pelo jeito, vamos tentar ser felizes, então vamos buscar o contentamento. Então, o contentamento que é meu próprio, se não é com Deus, eu sei que não é a felicidade perfeita. Então, acho que por isso que a gente acabou escolhendo, não, vou optar a felicidade apenas humana, ou seja, no sentido de, eu tenho algum contentamento, né, algum contentamento só comigo. Acho que é bem confuso, assim, para os jovens, entende? Então, que a gente bateu muito na tecla de que a felicidade é somente com Deus. Talvez essa explicação dessa forma, eu que não tinha dado. Então, não sei se o pessoal quer comentar. É bom que comente, porque aproveitar que Alberto é uma pessoa que super está ajudando a gente e entende muito sobre isso, entendeu? Aqui, gente, vocês podem comentar pelo chat. Eu estou respondendo aqui para a Júlia, tá? Para entrar no Kahoot, a gente seria esse PIN aqui, que acabou de entrar. Mas vocês podem comentar ou pelo chat, ou abrir o microfone e comentar o que vocês acham, o que vocês gostariam de colocar sobre esse assunto aqui. Tá? Vocês estão numa fase da vida, né, que vocês ainda estão buscando, que tem um contentamento, né, que a vida parece que traz satisfações, né? Mas conforme você vai alcançando os seus objetivos, né, você vai se formando, você vai alcançando, vai crescendo profissionalmente, vai constituindo uma família, e você vê que falta algo, que ainda não, isso não é tudo. Então, a pessoa sempre ela está descontente se ela não buscar algo que vai preencher ela completamente. Então, é por isso, gente, que existem pessoas milionárias, existem pessoas que têm tudo na vida e não são felizes, e às vezes pessoas que passam dificuldades, pessoas que têm problemas financeiros, pessoas que têm problemas de saúde, mas elas se sentem felizes porque elas sabem que o sentido vai além de tudo isso, do que aquela situação que ela está passando. Quando você tem, né? Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, não estou falando que você não tem que cuidar da sua saúde, mas isso não é o principal da vida, porque isso vai passar. Isso tudo você vai deixar aqui e não vai fazer sentido. Bom, o que mais? E aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos passar para o próximo? Deu certo, Júlia? Conseguiu entrar? Vamos lá, vamos para a próxima então, hein? Vamos lá, vamos ver, ó. Ninguém acertou. Você faz muita pegadinha, Alberto. É cheio de pegadinha. Esses testes são cheios de pegadinha, viu, gente? É cheio de pegadinha. Aqui, olha Ô, lá. Júlia, é só você colocar o código e clicar lá. Formação cristã. Então, o pessoal está lendo aí no celular, aparece. A fé nos indica a verdade das coisas, pois a verdade é relativa. A minha fé está ligada ao amor que sinto por Deus e pelo próximo. O magistério da igreja guarda o depósito da fé e não pode mudar a doutrina. Deus se revela na escritura, na tradição e no magistério. Tem pegadinha aqui, será? Oh! Errei de novo.
Vamos lá, pessoal. Formação cristã. Então, vamos para a certa. Ninguém marcou a certa. Aqui é para todo mundo errar mesmo, é de propósito aqui, né? Porque errando que a gente aprende. O magistério da igreja guarda o depósito da fé e não pode mudar a doutrina. Então, isso é uma coisa que as pessoas falam bastante, que as pessoas têm que entender isso. A igreja precisa se modernizar, a igreja precisa mudar a opinião dela sobre isso, os tempos evoluíram, os tempos são outros. Gente, a doutrina católica, o que a igreja fala, não é a igreja que fala. Deus se revelou, tá? Através, né, dos profetas e depois o próprio Jesus Cristo, que é Deus também, Deus e homem, deixou uma doutrina e pediu para a igreja guardar essa doutrina. Então, a igreja ela é um depósito da fé. Né? Ela guarda o depósito da fé. Por isso que ela não pode mudar. Tá? Então, a igreja, ao longo dos séculos, ela vai interpretando o que foi revelado. Deus revelou não mentir. Deus não revelou, olha, não passar fake news pelo WhatsApp. Porque não existe internet, muito menos WhatsApp. Só que, baseado nesse não mentir, a igreja também fala, olha, se você espalhar, né, fake news aí pelo WhatsApp, é um pecado, porque você está mentindo. Então, a igreja ela interpreta a doutrina de acordo com os tempos atuais, mas ela não pode mudar a doutrina porque não pertence à igreja, é o próprio Deus que se revelou. Tá? Não tem como você pegar um dinheiro, levar para o gerente do banco cuidar e ele faz o que ele quer com o seu dinheiro. Não, o dinheiro é seu, ele está lá só cuidando daquilo que é seu, ele não pode investir ou fazer o que ele quiser. Tá? Então, por isso que a azul é a certa. Agora vamos para as erradas. A fé nos indica a verdade das coisas, pois a verdade é relativa. A fé é uma das formas de conhecer a verdade, a fé e a razão. Mas a verdade ela não é relativa. Né? Porque se a verdade fosse relativa, cada um teria a sua verdade, cada um poderia falar o que quisesse e a gente teria, né, que aceitar. Tá? Então, a verdade ela está relacionada com aquilo que as coisas são. Então, existe uma verdade nas coisas e nós estudamos para descobrir qual é a verdade. Esse é o fundamento das ciências. Né? Então, quando a gente quando a gente estuda a química, estuda a física, a biologia, a matemática, a gente quer descobrir a verdade. Isso não é relativo. No campo da ética, da moral, também a gente quer descobrir a verdade que está presente no ser. Então, a verdade não é relativa, tá? Mas ninguém marcou essa aqui. Vamos para essa aqui que menos pessoas marcaram. Deus se revela na escritura, na tradição e no magistério. Então, Deus se revelou através dos profetas, que isso está na escritura. Tá? Deus se revelou o próprio Jesus Cristo e Deus, né, também se revelou aos apóstolos. Né? Agora, essa revelação foi através dos profetas, dos apóstolos e próprio Jesus Cristo, né, que Deus se deu a conhecer. A escritura, a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja é um tripé que forma, né, o nosso conhecimento, né, que é o tripé da nossa fé, o que sustenta a nossa fé, são as autoridades, né, a Bíblia, a tradição e o magistério. Mas Deus não está se revelando pelo magistério. O magistério é como a igreja ensina o que Deus se revelou, assim como a tradição, né, guarda o que Deus revelou. Né? Então, essa aqui é uma pegadinha. Tá? A minha fé está ligada ao amor que sinto por Deus e pelo próximo. O problema aqui, a maioria marcou aqui, é o sinto. Tá? O amor que sinto. Gente, fé não é sentimento. Tá? E nem amor também é sentimento. Fé, eu creio, tá? Naquilo que foi revelado, tá? E não é uma questão de sentir. Assim como o amor também. O amor, aquele que ama, faz o que precisa ser feito, independente do que está sentindo. Uma mãe que escuta um filho chorar no meio da noite, que levanta da cama para cuidar do filho, o que ela sente naquele momento? Ela sente que ela queria virar para o lado e dormir e deixar o moleque berrando. Né? Mas porque ela é mãe, porque ela precisa cuidar do filho, porque ela ama o filho, ela vai, levanta e cuida do filho no meio da noite. Tá? Então, o cuidado é que, às vezes, até isso num namoro, num noivado, num casamento, né? Acabou o meu amor, acabou o amor que eu sinto pela pessoa. O namoro é uma preparação para o casamento,
né? Que você está se dedicando para o outro, que vai além do sentimento, porque o sentimento é algo passageiro, algo que passa. E a fé também. Então, mas eu não gosto de ir na missa porque eu não sinto nada. Não, mas você não vai na missa para sentir. A fé não é sentimento. Quando tem sentimento é bom, mas muitas vezes não tem. É só qual o exemplo de amor? A mãe, né? Eu acabei de dar. A mãe, ela não fica sentindo toda hora êxtases, né? De prazer e de alegria quando ela cuida dos filhos. Ela sente cansaço, ela sente que ela não queria fazer outras coisas, mas ela está ali se dedicando para o filho, para a família. Esse é o maior exemplo de amor que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa fé, quando a gente pensa em amor, cuidado que esses não são sentimentos, tá? As pessoas confundem isso. E aí? Quem quer comentar alguma coisa? Então, em relação à formação, né? A fé e a razão nos mostram qual é a verdade das coisas, e a verdade ela não é relativa, tá? Nós temos esse tripé, que são as figuras de autoridade, o magistério, a tradição e a escritura. Mas a revelação ela vem através, né, dos profetas, de Jesus Cristo e dos apóstolos. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos passar? Vou passar para o próximo. Esse aqui, como ninguém acertou, também não vai aparecer o nome de ninguém aqui na frente. Pessoal, tem muita pegadinha. Não, vamos tentar, vamos continuar tentando. Força! É tudo pegadinha aqui, hein? Ó, mais importante do que ter religião é a espiritualidade, acreditando em Deus. Deus é onipotente, mas não pode impedir o nosso sofrimento. Pela fé, podemos compreender quem é Deus. Podemos chegar ao conhecimento de Deus pela fé e pela razão. Ah, está faltando mais alguém. Muito bom. Olha, só dois acertaram. Acertei! Vamos lá. Vamos nas erradas. Tem alguém que respondeu aqui, ó, mais importante que ter religião e espiritualidade acreditando em Deus. Então, essa é uma coisa muito comum hoje em dia. A gente ouve muito falar isso. Não, o importante não é religião, o importante é espiritualidade, é o sentimento. De novo, a história do sentimento. Gente, sentimento passa, sentimento é passageiro. Tá? O ser humano é um animal racional. Né? Os animais têm sentimento. Né? O cachorrinho, o gatinho, ele tem sentimento. Tem medo, né, ele gosta, sente alegria, sente tristeza. Os animais têm sentimentos. Nós não podemos viver como animais só nos sentimentos. Nós temos razão. Por isso que o amor, a fé, elas têm que estar ligadas à razão, não ao sentimento. Né? Senão, agora, a espiritualidade, ela é muito sentimento, a questão sentimental, né? Não, tá? A nossa fé, ela tem que ser baseada na nossa razão. E outra coisa, Deus é alguém concreto. Aqui falando de Deus Pai, ele existe, ele é alguém. E nós temos que conhecer esse alguém. Então a gente não pode inventar uma religião, inventar uma espiritualidade, cada um segue a sua religião, cada um faz o que quer. Então, esse Deus não existe, porque você está criando um Deus. Ou Deus existe ou Deus não existe. Né? Não dá para você falar, não, o cristianismo e o budismo é a mesma coisa, o importante é crer num ser superior. Tá, então, só que o budismo não acredita em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ou ele é alguém real, ou ele é alguém que falou que era Deus, passou aqui e é um mentiroso. Porque se você segue o budismo, então Jesus Cristo falou que era Deus, então ele está mentindo. Né? Percebe? Não é uma coisa... Não dá para as coisas serem... Ou elas são ou elas não são. A verdade não é relativa. Por isso que essa questão de espiritualidade, na verdade, ela acaba com uma verdade que existe. Deus existe. Eu tenho que conhecer esse Deus que se revelou. Tá? Outra que Deus é onipotente, mas não pode impedir o nosso sofrimento.
Deus, ele é onipotente e pode impedir o nosso sofrimento, mas Deus nos dá liberdade. Quando sofremos, sofremos porque fizemos uma escolha ou alguém, né, pecou, alguém fez uma escolha que acabou refletindo em nós. Tá? Então, quando a gente sofre uma violência, alguma coisa, ou ainda nós não entendemos a razão por uma doença, algo que acontece na nossa vida que não é que você cometeu um pecado, alguém cometeu um pecado, mas existe algo ali que Deus permite. Deus não quer que a gente sofra, mas Deus permite para que nós possamos ser felizes de alguma forma. A gente não entende. Tá? Por exemplo, né, quando o pai vai levar uma criança para vacinar, a criança vai lá e toma uma espetada de uma vacina, né, de uma injeção. A criança fala, por que meu pai está fazendo eu sofrer? Por que meu pai está me dizendo aqui? Para a criança não entende, a criança não sabe o que é vacina, não sabe o que é injeção, a criança sofre. E o pai está fazendo aquilo para o bem da criança, porque ama a criança. Então, o sofrimento, ele permite, Deus de alguma forma permite um sofrimento, né? Nenhum pai gosta de ver o filho sofrer, mas o pai permite, às vezes, algumas coisas para o bem, né, do seu filho. E isso tanto os pais humanos quanto Deus, né? Tá? Então, Deus é onipotente. O sofrimento não indica que ele não tem esse poder. Tá? Pela fé, podemos compreender quem é Deus. A fé e a razão, essa é a certa, nos ajuda a conhecer Deus. Então, podemos chegar ao conhecimento de Deus pela fé e pela razão, mas compreender totalmente a Deus, a gente não consegue compreender, nem pela fé, nem pela razão, porque Deus é muito maior que nós. Então, pela fé, nós não podemos compreender, né, quem é Deus. Nós podemos chegar ao conhecimento de Deus pela fé e pela razão, tá? Mas compreender não, porque Deus é muito maior. Então, Deus é incompreensível. Tá? Deus é um ser real, eterno, onipotente, onipresente, grau máximo de perfeição. E nós devemos procurar conhecê-lo, tá? E não simplesmente inventar da nossa cabeça um Deus qualquer, tá? Com uma espiritualidade vaga. E Deus é amor, Deus nos ama. Então, o sofrimento não indica também que ele não nos ama, indica que, de alguma forma, tá? Ou o sofrimento vem por causa do pecado. Então, se você, a gente falou na questão anterior, busca a sua felicidade no dinheiro, busca a sua felicidade nos relacionamentos, busca a sua felicidade, você vai acabar quebrando a cara, então, o sofrimento que você buscou, ou Deus, de alguma forma, permite sofrer na nossa vida para que nós possamos chegar até Ele. Então, Deus quer que cheguemos ao céu, tá? E muitas vezes um caminho é o sofrimento que algumas pessoas enfrentam. Certo, gente? O que mais? Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Muito bem. Vou passar. Olha lá. O Caio e a Patrícia, hein? Sobre a criação. Podemos crer que a criação do mundo foi feita por Deus após o Big Bang. Existem dois tipos de seres imateriais, os anjos e os demônios. A teoria da evolução das espécies é totalmente compatível com a fé católica. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, participam na criação. Caramba, Alberto, quanta pegadinha, Alberto. Meu Deus. Tentando quebrar a cabeça. Cuidado do tempo, o pessoal tá acabando aí. Vamos lá, faltam duas pessoas ainda. Faltam 50 segundos, duas pessoas responderem. Eu vou chutar. Tem um monte de pegadinha aqui. Tem muita coisa aqui que faz sentido aqui. Aí dá uma confundida, vai. Essa é a ideia. Bem maldoso para fazer esse teste. Mas é bom que a gente revisa legal, né?
Uma pessoa só. Quem está faltando? Vamos clicar aí. Olha só! Muito bem, gente. Vamos lá. A maioria acertou, as 3 pessoas. Então, Adivinha quem errou? a gente fala que o Pai é o Criador, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor, Deus Espírito Santo, Santificador, nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Só que Deus é um só. Deus é um em 3 pessoas. Por isso que as 3 pessoas participam da criação. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da criação porque é um único Deus. Não são 3 deuses. É um único Deus em 3 pessoas. Tá? Bom, vamos lá. Deus criou o universo do nada. Tá? Só existia Deus. Sempre existiu Deus. E Deus criou o universo. Então, a primeira, vermelhinha, podemos crer que a criação do mundo foi feita por Deus após o Big Bang? Não. Nós podemos crer no Big Bang, nós podemos acreditar no Big Bang. Inclusive, para quem não sabe, a teoria do Big Bang é a teoria de um padre católico. Tá? A teoria do Big Bang é uma teoria de um padre católico. Então, o Big Bang não é incompatível com a fé. Mas o Big Bang, a primeira grande explosão, né? Quem deu a energia inicial, de onde surgiu a energia para o Big Bang, de onde surgiu essa massa que estava lá condensada, foi de Deus. Deus criou. Tá? Então não é que Deus criou depois do Big Bang. Não, Deus vem antes do Big Bang. Tá? É o contrário. E você pode crer na teoria do Big Bang, mesmo porque até falei, é totalmente compatível com a fé. Né? Assim como a evolução das espécies de Charles Darwin também é compatível com a fé, mas não totalmente, por isso que aqui está errado. A teoria das espécies é totalmente compatível com a fé. Não, ela não é totalmente. Ela é compatível com a fé. Você pode crer na evolução das espécies de Charles Darwin, tá? Você não é contra a moral católica. O católico ele pode acreditar na teoria da evolução, claro. Só que quais são os pontos incompatíveis? Primeiro, todos nós surgimos de um primeiro casal, Adão e Eva. Então não foram vários macacos que viraram seres humanos. Não. Né? Teve um primeiro casal. Isso faz todo sentido, inclusive com a teoria da evolução, porque foi evoluindo, e de repente surgiu o primeiro homem e a primeira mulher. A gente chama de Adão e Eva. Então, um primeiro casal. Depois, as almas são infusas por Deus. Então, a alma não surge da matéria. Deus infunde a alma. Até hoje é assim. Quando uma mulher fica grávida, ela fica grávida, a participação do homem, e da mulher fica grávida, e Deus infunde a alma. Então a alma sempre é infusa por Deus. A alma não surgiu da matéria, tá bom? E a evolução não foi ao acaso. Tudo segue um plano de Deus. Então não é ao acaso que as coisas foram surgindo. Tudo segue um plano pré-estabelecido. Mesmo porque ao acaso as coisas tendem para, por um princípio da física, as coisas tendem para a desorganização. E a gente vê que a evolução vai para a organização. Então, Deus vai guiando, tá? Mas a teoria da evolução é compatível, sim. Só lembrando que surgimos de um primeiro casal, segue um plano estabelecido por Deus, e as almas são infusas por Deus, tá? E, por fim, essa daqui, existem 2 tipos de seres imateriais, os anjos e os demônios. Na verdade, os anjos e demônios é um tipo só de ser, que é o anjo, tá? Os anjos que pecaram, nós chamamos de demônios, e os anjos que foram fiéis a Deus, nós continuamos chamando de anjos, mas anjos, os seres imateriais são os anjos, tá? Os demônios são anjos caídos, mas são anjos, certo? Então, o pecado é uma invenção angélica. Quem inventou o pecado foram os anjos. Alguns anjos pecaram, e esses anjos nós chamamos eles de demônios, tá? Mas não são seres diferentes, tá? São anjos que pecaram. Certo, gente? Tava tão certo essa verdinha que eu falei, não, deve estar errado. Aí errei. Bem feita. A pegadinha assim, quando parece que tá muito certo. Ó, a Esther e a Júlia estão subindo. O Caio disparou. Aí, Caio. Próxima. Sobre o pecado original. O pecado original foi o de ter comido uma fruta proibida por Deus no Éden.
O pecado original é transmitido por geração a todos os seus descendentes. As consequências do pecado original são a morte e o sofrimento apenas. Somos manchados pelo pecado original e nunca seremos totalmente limpos. Então, botando a maioria acertou. O pessoal tá pegando um jeito. O pessoal tá pegando um jeito. Muito bem. O pecado original, vamos lá. A maioria aqui, o pecado original é transmitido por geração a todos os seus descendentes. Exatamente, né? Vamos falar do pecado original. Então, eu falei, o pecado é uma invenção dos anjos, né? Alguns anjos pecaram por soberba, e depois fizeram o primeiro casal, Adão e Eva, pecarem. Esse é o pecado original. O pecado original não foi ter comido uma fruta, né? Simplesmente que mordeu a maçã, que Deus proibiu a maçã. Não, o pecado original foi um pecado de soberba. Assim como o pecado dos anjos, né, que foi o pecado de soberba, que queriam ser como Lúcifer, queria ser como Deus, também a serpente, né, Satanás, falou isso para Adão e Eva, né? Vocês vão comer essa fruta e serão como deuses, tá? Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Deus não proibiu simplesmente por uma proibição, vocês não podem comer isso daqui. Não, né? Deus tinha dado muitos dons para Adão e Eva, que eles escolheram, por soberba, ser como deuses. Então, esse é o pecado original, o pecado da soberba, querer ser como Deus. E hoje é um pecado muito comum também, porque as pessoas falam, eu sei o que é bom para minha vida, né? Eu sei, isso aqui não é pecado, não. A igreja fala que isso é pecado, mas quem define se é pecado ou não sou eu. Bom, isso é o que Adão e Eva fizeram no paraíso, né? Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal, eles que queriam decidir o que é bom, o que é mal. Só que Deus sabe todas as coisas. Nós somos seres humanos criados que não temos a visão total das coisas. Então, esse é o pecado original. Como eles pecaram, né, nós temos algumas consequências do pecado original, que são, aqui em azul, a morte. Então, a partir do pecado original, as pessoas agora morrem. Antes, Adão e Eva não morreriam. O sofrimento também vem por causa do pecado original, não existia sofrimento. Mas não só a morte e o sofrimento, também a nossa fraqueza, tá? Para o pecado. E na teologia a gente chama de uma palavra difícil, concupiscência. Então, aquela tentação, aquela vontade de pecar, aquela, né, queda sempre para buscar às vezes o que é ruim, isso é consequência do pecado original também, tá? E ele é transmitido de geração em geração, né, para todos os seus descendentes. Então, todos nós nascemos com o pecado original. Esse pecado original ele é perdoado no batismo. E, por isso, quando nós somos batizados, nós somos limpos do pecado original. Tá? Então, sim, nós somos lavados, né, pelo sangue de Cristo através do batismo. Então, o batismo, ele perdoa o pecado original e nós podemos, né, nós ainda temos a nossa queda, né, para o pecado, como eu falei, como uma consequência aqui. Mas com o nosso esforço e com a graça de Deus, nós podemos ir sendo cada vez melhores pessoas e chegar até a santidade, que é o que vai dar sentido. Desculpa. Diga, Patrícia. Não, eu acho que eu acertei essa, Eba. Mas é a questão do... Porque o pecado, quando a gente teve a aula sobre o pecado, né? O pecado, ele deixa manchas na gente. A gente deu até o exemplo da madeira, que você bate um prego, você até tira, né, a confissão, enfim, o perdão dos pecados, tira o prego, mas a mancha fica. Então, talvez isso possa ter confundido a questão do pecado original com o pecado, não? Legal você ter falado isso.
legal você ter falado isso também. Porque aqui ele fala, nós nunca seremos totalmente limpos. Isso que a Patrícia falou também é verdade. Ele deixa como o prego que você arranca e deixa as marcas na madeira, mas nós só vamos entrar no céu com a madeira lisa. Então a gente não vai entrar no céu com as marcas dos pregos. E como é que a gente lixa a madeira? Como é que a gente... Porque a confissão, ela arranca o prego, mas ficou a marca. Como é que a gente tira essa marca? Através do nosso oferecimento das nossas contrariedades, através da nossa purificação aqui na terra, oferecendo o sofrimento que nós temos a Deus, e depois da morte no purgatório. Então, existe uma limpeza total, nós só vamos entrar no céu totalmente limpos. Tá? Isso é importante, porque os protestantes, os evangélicos, eles não acreditam nisso. Então, nós nunca seremos totalmente limpos. Isso é uma doutrina protestante, uma doutrina dos evangélicos, tá? Que eles não acreditam que nós podemos ser totalmente limpos. Não acreditam na santidade. E nós podemos ser santos aqui na Terra ou depois passando pelo purgatório. Tá? Então, isso que a Patrícia colocou foi bem colocado aqui também. Tá? Muito bem. Podemos passar? Vamos lá. Vamos ver quem está. Caio está na liderança. Luna subiu. Sara também subiu. Vamos lá. Meus filhos. Existia Jesus divino. Após seu nascimento, passou a existir um Jesus humano. O homem é corpo e alma. Jesus possui corpo e divindade no lugar da alma. A Santíssima Virgem Maria é mãe da natureza humana de Jesus apenas. Jesus é um filho de Deus Pai criado para a nossa salvação. Pegadinha. Caramba, Alberto, você pegou pesado, né? Muito bom, porque aí dá pra gente ficar tentando, né? E todas têm um pontinho de coisa que a gente falou e que pode levar a achar que é, entendeu? Exatamente. Quer dizer, tem umas que estão claras que não é, mas algumas dá dúvida. Não, lá, falta um só. Muito bem, olha, a maioria errou. Tem um só que acertou. Vamos lá. Essa aqui, que ninguém marcou. Existia um Jesus divino, após o nascimento passou a existir um Jesus humano. Bom, vamos lá, vamos entender Jesus. Essa é uma coisa muito... dá muita confusão. Jesus é uma única pessoa. Deus, um único Deus, são 3 pessoas. Então, 3 pessoas formam um único Deus. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um único Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Jesus é uma única pessoa, mas tem 2 naturezas. Tá? Então, a natureza divina e a natureza humana. Jesus é uma pessoa com 2 naturezas, divina e humana. Tá? A natureza divina de Jesus sempre existiu. Sempre existiu a natureza divina. No Natal, né, passou a existir a natureza humana de Jesus. Mas não é que existia um Jesus divino e passou a existir um Jesus humano. Não, Jesus é um só, que tinha a natureza divina e depois passou a ter a natureza humana quando nasceu no Natal, e hoje tem a natureza humana e a natureza divina. Tá? Então, sempre existiu a natureza divina de Jesus e passou a existir a natureza humana. 2 naturezas formando uma única pessoa. Tá? Não são um Jesus divino e um Jesus humano. Por isso que essa aqui está errada. E a natureza humana de Jesus, ela é perfeita com a nossa. Então, tem corpo e alma. Então, Jesus tem corpo, alma e divindade. Natureza humana e natureza divina, formando uma única pessoa. Então, Jesus tem a alma humana também. Tá? Então, não é que a divindade assumiu o lugar da alma de Jesus. Então, Jesus é perfeito homem e perfeito Deus. 2 naturezas, formando uma única pessoa. Aqui, a Santíssima Virgem é mãe da natureza humana de Jesus. Claro, né? Por quê? A Santa Maria, a Virgem Santíssima, ela não pode ter
gerada a natureza divina, porque a natureza divina de Jesus sempre existiu, ela gerou a natureza humana. Mas ela é mãe de quem? Porque são duas naturezas com uma única pessoa. Ela é mãe da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a gente fala Santa Maria, mãe de Deus. Ela é mãe de Deus porque ela é mãe de quem? Quem é Jesus? Jesus é Deus. O que ela gerou? Ela gerou a natureza humana. Apenas a natureza humana. Ela não pode gerar a natureza divina. A natureza divina sempre existiu. Então ela é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, ela gerou a natureza humana, mas ela é mãe de Deus. Então, ela é mãe de quem? Ela é mãe do quê? Da natureza humana, mas a gente não fala mãe do quê? Ela é mãe de quem? De Deus. Jesus é Deus. E Jesus é um filho de Deus Pai criado para nós. Não, Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não foi criado, né? Ele sempre existiu. A natureza humana passou a existir, né, quando se encarnou no útero de Maria e nasceu, né, mas sempre existiu. E ela é mãe de Jesus, que é Deus, então mãe de Deus. Quer colocar alguma coisa aí, Patrícia? Não, pode tocar. Vamos lá, ó lá. Ó, a Patrícia agora passou, hein? Certo, gente? Vão comentando se vocês querem comentar alguma coisa. Vamos lá. Encarnação de Cristo e redenção. Maria não teve papel na redenção humana. Deus morreu na cruz para nos redimir. Cristo sofreu na sua paixão como sofreria qualquer ser humano crucificado. Após a ressurreição, Cristo não possui mais corpo. Faltam dois. Tá tudo bem se a gente errar, né, Alberto? É bom pra gente É poder bom, rever, mas né? é o erro que aprende. Uhum. São pegadinhas aqui, viu, gente? São pegadinhas, não se preocupem em errar ou acertar. O importante é revisar. O importante é entender depois da explicação. Vamos lá, falta um só mais um. Será que caiu a conexão de alguém? Não sei, não vai acabar o tempo. Não, respondeu. Ó, a maioria acertou. Então vamos lá. O que eu falei no outro, né? Jesus tem duas naturezas, humana e divina, formando uma só pessoa. Então, Deus morreu na cruz, porque quem morreu foi Jesus. Quem é Deus? Morreu a natureza humana, a natureza divina não morreu. Mas quem morreu foi Jesus, foi Deus, a segunda pessoa. Então, Deus morreu na cruz para nos redimir, tá? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria não teve papel na redenção. Como não teve papel na redenção, Maria gerou a natureza humana de Cristo que nos redimiu. Por isso ela é corredentora, ela teve um papel fundamental. Ela ofereceu, inclusive, seu filho na cruz, estava ali do lado dele. Né? Cristo sofreu na sua paixão como sofreria qualquer ser humano crucificado. Não, ele sofreu muito mais. Por ele ser perfeito homem, perfeito Deus, perfeito homem, a natureza dele era perfeita, o sofrimento dele foi muito maior. Né? Ele sofreu muito mais, né, do que qualquer um. Morreu e ressuscitou. E ressuscitou em corpo e alma também. Então, Cristo, depois da ressurreição, tem corpo, um corpo glorioso, né, que subiu aos céus após 40 dias. Né? Então, Cristo tem corpo, um corpo glorioso, corpo, carne, né? Se vocês forem lendo lá nos evangelhos, Cristo ele pede para comer depois, quando ele volta para ensinar os apóstolos depois da sua morte. Então, Cristo tem corpo, tá? E é isso, gente. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque ainda estamos na metade e temos só mais 20 minutos, né? Quiser comentar alguma coisa,
Patrícia, não? Pode passar? Pode passar. Vamos lá. Ó, a aluna. Subiu, hein? Zero. Vamos lá. Santíssima Trindade e o Espírito Santo. Temos três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma pessoa divina. O Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo não tem uma relação próxima conosco, apenas o Pai e o Filho. O Espírito Santo inspirou a Bíblia para leitura e interpretação pessoal. Vamos lá. Faltam dois. Vamos lá. Vamos lá. Faltam mais dois. Muito bem. A maioria, ó, temos três deuses. Não, gente, não. Né? Temos três pessoas formando um único Deus. Nós não somos politeístas. Só existe um único Deus em três pessoas. Então, é o contrário. Então, cremos em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam apenas um Deus. Então, nós somos monoteístas, um único Deus. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são pessoas diferentes que formam um único Deus. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Três pessoas formando um único Deus, um só. Essas pessoas, o Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá? O Espírito Santo não tem uma relação próxima conosco. Claro que tem, o Espírito Santo que nos santifica. O Pai, a pessoa do Pai, a gente fala que o Pai nos criou, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo que nos santifica. Então, toda a graça que nós recebemos através do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, que forma junto com o Pai e com o Filho um único Deus. E o Espírito Santo, ninguém marcou essa muito bem. O Espírito Santo inspirou a Bíblia para a leitura e interpretação pessoal. Não, o Espírito Santo inspirou a Bíblia, mas não é para interpretação pessoal, porque senão cada um interpretaria do jeito que quisesse. Para isso nós temos o magistério da igreja. O Espírito Santo assiste o magistério da igreja para a interpretação. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver. Ó, a Patrícia voltou para a liderança, hein? A Sara tá ali grudadinha. Vamos lá. Maria, mãe de Deus e da igreja. É dogma de fé que a Santíssima Virgem foi assunta aos céus após sua morte. Maria foi perdoada do pecado original antes do nascimento, no ventre da mãe. Maria não é mãe de Deus, pois é uma criatura de Deus. Santa Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto por toda a vida. Faltam três. Ah, muito bom! Tem um povo que abandonou, é o povo que caiu a conexão, eu acho. Muito bem. Então, quando nós falamos, né, de... Nossa, tá passando, vai decolar um avião aqui, não é possível. Quando nós falamos das dogmas marianas, o que é dogmas? Os ensinamentos são quatro dogmas de fé, né? Primeiro, a Assunção, Maria subiu de corpo e alma aos céus, assim como Cristo. A virgindade perpétua, virgem antes, durante e depois, antes, durante e depois do parto, tá? A maternidade divina, que é a mãe de Deus, e a
a Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado original. São esses 4 dogmas. E eles estão aqui retratados, os 3 de forma errada e um único certo. O certo é esse, virgindade perpétua. Maria foi virgem antes, durante e após o parto de Cristo. Sempre virgem. Tá? Segundo dogma, maternidade divina. Maria é mãe de Deus. É claro que Maria é uma criatura de Deus, é claro que Maria só gerou a natureza humana de Deus, de Jesus, mas ela gerou a natureza humana da pessoa de Cristo. Então, quem ela gerou? Gerou Deus, então ela é mãe de Deus. Ela gerou o quê? A natureza humana. Mas de quem? De Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Tá? Por isso ela é mãe de Deus. Terceiro dogma, o dogma da Assunção. Ela foi assunta aos céus em corpo e alma. Isso é dogma de fé. Mas é que fala após a sua morte. Então, nós não sabemos se Maria morreu ou não. Alguns teólogos falam que ela morreu e subiu aos céus, outros falam que ela dormiu e subiu aos céus. Então, a igreja não se pronunciou sobre a morte de Nossa Senhora. Isso é teologia, né? A gente não sabe. Pode ser que um dia a igreja se pronuncie. E o quarto é o pecado original. Ela não foi purificada no ventre da sua mãe, Santa Ana. Antes de ser concebida, ela já foi purificada no pecado original, tá? Em vista aos méritos de Cristo. Então, ela é imaculada, foi concebida imaculada, tá? Muito bem, vamos para o próximo. Vamos ver. Ó, Sara teve uma sequência de 3 respostas certas, hein, Sara? Muito bem. E a Júlia está subindo também. Vamos lá. Sobre a Santa Igreja Católica. Cremos na Igreja Santa e Pecadora. O Papa é infalível quando fala como pastor, definindo sobre fé ou moral. Cristo fundou a Igreja Cristã, que hoje se divide em várias. Também existe salvação fora da Igreja Católica. Vamos, 2 acertaram, hein? Vamos lá. A igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Tá? Então, a igreja, ela é uma só, tá? Única. Cristo fundou a igreja como Papa, como Pedro sendo o primeiro Papa. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tá? Então a igreja foi fundada por Cristo e assim seguiu até o século XV, quando aconteceu a reforma protestante e se dividiram em várias, mas porque se desligaram da igreja. Cristo fundou a igreja católica, a igreja é una, não são várias igrejas. Tá? Se dividiram por discordar dos ensinamentos da igreja, tá? Fundada por Cristo. Então, Cristo não fundou várias igrejas. Né? Cristo, ele fala no Evangelho, que sejam um, como eu e o Pai somos um. Né? Então, Cristo é muito claro, por isso que a igreja é una. A igreja é una, a igreja é santa, então nós não cremos na igreja santa e pecadora. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. Pecadores somos nós que fazemos parte da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, a igreja é Cristo presente na história hoje. Tá? Ela não pode ser pecadora. Quem comete pecado somos nós, que fazemos parte da igreja. Então, existiram papas pecadores, tem bispos pecadores, padres pecadores, nós somos pecadores, mas porque nós não fazemos aquilo que devemos fazer. A igreja é santa. E nós, né, somos os pecadores que precisamos nos converter. Então, a igreja é una, santa, católica. Católica significa que é para todos. A palavra católico em grego significa universal. Tá? E apostólica, fundada pelos apóstolos e permanece, né, na sucessão apostólica. Né? Os bispos são ordenados por outros bispos. Se a gente for voltando, chega até um dos apóstolos. Né? Então, nós cremos na igreja santa. Cristo fundou uma única igreja. Tá? O Papa, quando ele fala em termos de fé e moral, ele é infalível, esse é o dogma da infalibilidade papal, porque é o Espírito Santo que fala através dele.
tá? Então ele é infalível, tá? Ele pode dar opiniões pessoais e isso ele é falho, mas quando ele fala em termos de fé e moral, ele é infalível. E a salvação, ela existe dentro da igreja. Não quer dizer que só os católicos vão para o céu. Não quer dizer que o protestante não vai se salvar, que o budista não vai se salvar, que o ateu não vai se salvar. Lógico que as pessoas vão se salvar, mesmo sem serem católicas, mas em vista aos méritos de Cristo, em vista à graça de Cristo que vem pelo mundo através da Igreja Católica. Por isso que a gente fala que a salvação ela vem através da Igreja, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, por isso que ela é santa. E as pessoas que buscam a Deus de sincero coração vão se salvar, tá? Porque buscam a Deus de sincero coração. Mas é muito mais fácil os sacramentos que nós temos na Igreja Católica, né? Nós temos a graça através dos sacramentos. E essa graça, ela chega ao mundo através da igreja. Por isso que a salvação vem pela igreja. Tá? Mas não quer dizer que só os católicos vão para o céu. Não é isso que está dizendo aqui. Muito bem. A Sara está 4 já na sequência. A Sara está na sua cola, hein, Patrícia? Comunhão Muito bom. santos. Da comum união de dons e graças participam apenas os santos, sem pecados. Só aqueles que não têm pecados. O pecado grave não nos priva de participar dos bens da comunhão dos santos. Nossos familiares, se estão no céu, podem interceder por nós. Podemos oferecer indulgências pelas almas apenas na semana de finados. Essa tá difícil, o pessoal tá... Ninguém tá marcando. Só 2 responderam. Muito bom. E teve um aí que ficou pelo caminho, tá? Começamos com 8, posicionamos para 6, agora estamos com 5. Vamos lá. O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é a comum união, como diz a vermelha, né? A comum união de dons e graça que participam as pessoas que estão em estado de graça. Por isso chama comunhão dos santos, não aqueles que estão só sem pecados. Se você, todos nós somos pecadores e nós participamos da comunhão dos santos, tá? Tudo que você faz de bom, outras pessoas recebem os méritos também. Só saem dessa comunhão aqueles que estão em pecado mortal, pecado grave. Então, o pecado grave nos priva de participar da comunhão dos santos. Tá? Aqui diz que não nos priva. Sim, nos priva. O pecado grave nos priva. Então, quando a gente fala comunhão dos santos, são todos aqueles que não têm pecado grave, mas que participam os santos que já estão no céu, tá? E aqueles que que estão aqui na terra, né? Que não têm pecado grave, né? Pecados graves, né? O que são os pecados graves? Importante, pecados mais raros, né? Aborto, assassinato, né? Mas também pecados graves também que são mais comuns. A gente fala de pecado grave, não, eu não matei ninguém, não cometi aborto. Mas existem vários pecados graves que nós podemos cometer. Você difamar uma pessoa, né, e isso levar a prejuízo para a pessoa, é um pecado grave. Você lesar uma pessoa, violência física contra uma pessoa, pornografia e masturbação, o adultério, no caso dos casados, o sexo antes do casamento, tudo isso são pecados graves. Embriaguez, né? Embriaguez que leva a pessoa a perder a consciência, né? Pessoa que bebeu um pouquinho, passou um pouquinho da conta, não é pecado grave, tá? Mas se a pessoa perdeu a consciência, é pecado grave. Então, existem vários pecados. É importante saber o que é pecado grave e o que não é, né? Então, isso nos priva da comunhão dos santos. Os nossos familiares que estão no céu, todos aqueles que estão no céu, os santos que nós conhecemos canonizados e os santos que nós não conhecemos, né, que estão no céu, podem interceder por nós, sim. E as indulgências, que são as indulgências?
São aquelas orações, né, que nós podemos nos purificar dos pecados, nós podemos oferecer para nós mesmos ou para as almas daqueles que morreram, que estão no purgatório. Tá? Não só na semana de finados, mas sempre a gente pode oferecer para uma pessoa que está no purgatório, né, para diminuir o tempo de purgatório dessa pessoa, que vamos falar no próximo teste sobre o purgatório também, tá bom? Patrícia, quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Não, pode passar, Alberto, para a gente conseguir concluir. Estamos em cima da hora, ainda faltam mais 3, mas vamos lá. Os novíssimos. Após a morte, esperamos um julgamento final para o céu, o purgatório ou o inferno. A alma no purgatório pode ir para o céu ou para o inferno após o julgamento. Podemos ir direto para o céu após a morte sem passar pelo purgatório. O inferno é um estado de espírito e não um lugar. Olha esse aqui. Um só acertou, hein? Vamos lá. Então, novíssimos. O que é novíssimos? Novíssimos são as últimas realidades da vida. A pessoa morre e logo depois que a pessoa morre, existe um julgamento particular. Então, aqui, após a morte, esperamos um julgamento final. Não. Logo após a morte, já existe um julgamento particular e essa pessoa ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Tá? São essas 3 realidades. No final dos tempos, no final do mundo, vai acontecer o julgamento final, mas o destino já foi, né, a pessoa já foi julgada logo após a morte, né, o juízo particular que a gente chama. Então, depois da morte tem o juízo particular, céu, inferno e purgatório. A pessoa que foi para o inferno vai continuar no inferno para sempre, porque negou a Deus. Quem foi para o céu vai continuar no céu para sempre, né, porque amou a Deus. E quem foi para o purgatório está purificando os seus pecados e vai dali para o céu. Então, a alma no purgatório vai para o céu depois de purificar os seus pecados. Não tem como a alma do purgatório ir para o inferno. Tá? Quem foi para o purgatório já está salvo. Então, depois do juízo particular, a pessoa vai para o céu ou para o inferno, ou se purificar no purgatório, do purgatório vai para o céu. A única porta de saída do purgatório é para o céu. Não tem como a pessoa ir para o inferno. Tá? Então, quem está no purgatório está aliviado, está se purificando para ver a Deus. E nós podemos ir direto para o céu sem passar pelo purgatório, né? Nos purificando nessa vida, através das orações, das indulgências, uma vida de buscar amar a Deus, etc. Tá? E o inferno é um lugar, sim, porque nós vamos ressuscitar com corpo e alma. Então, o inferno, você tem sofrimentos físicos, inclusive o fogo do inferno que queima. Tá? Então, é um lugar, sim, não é um estado de espírito como muitos teólogos modernos querem falar. Tá? Então, é isso aqui. Certo? Muito bem. Então, o juízo acontece logo depois da morte. Não fica esperando o juízo final, não. Tem o juízo particular. Estamos quase acabando. Estamos na penúltima. Vamos lá. Sobre a lei moral, ética e liberdade. Não é possível estabelecer normas morais objetivas e universais. As coisas são em si, a verdade está no ser. A lei natural é um desejo de Deus que aceitamos para não sermos castigados. Não sou livre, pois preciso seguir a lei moral. Lei moral que os mandamentos. Né? Essa tá difícil. O povo tá aqui, ó. Vamos, força, povo. Ó, tá faltando. Muito bem. Um só acertou.
A gente já tinha falado no comecinho, as coisas são em si, a verdade está no ser. Existe uma verdade e nós temos que buscar conhecer essa verdade. A lei moral, os mandamentos, elas estão de acordo com essa verdade que Deus criou no ser das coisas. Tá? Então, quando nós agimos, né, de acordo com os mandamentos, nós estamos agindo de acordo com a nossa natureza. Por isso nós somos livres. Né? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Você tem aí na sua casa um liquidificador que é 110 volts. Ele é 110 volts, ele foi feito 110 volts. Se você ligar no 220, você vai queimar. Tá? Não é liberdade você ligar na voltagem que você quiser. É estupidez. Porque você sabe que ele é 110, então você vai queimar. Então nós somos livres, porque agimos de acordo com a nossa natureza. Então, sim, eu sou livre, mesmo agindo através da lei moral. Tá? Porque é de acordo com a minha natureza, que Deus nos criou assim, não para não sermos castigados. Tá? Sem problema, Sara. Então, nós somos livres, né? E Deus nos criou dessa forma para sermos felizes. Não, a gente não é que a gente age porque a gente tem medo do inferno, age porque a gente tem medo do castigo. A gente age porque a nossa natureza pede isso, porque as coisas têm uma verdade em si. Tá? E nós estudando, através da filosofia, da ética, da reflexão, da teologia, nós podemos chegar até as normas morais, até a verdade que existe nas coisas. Tá? Então a verdade não é relativa, a ética não é relativa. Tá bom? Vamos para o último. Esse assunto é um pouquinho mais complicadinho, a gente teria que gastar um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá para o último e a gente tira as dúvidas finais se alguém tiver. Moral e virtudes, moralidade e virtudes. Um fim bom, um objetivo, justifica um meio mal, a forma de obter algo. Você quer uma coisa que é boa, você pode fazer algo ruim para conseguir. Não temos mérito sobre as consequências positivas de um ato mau. Você faz alguma coisa ruim, mas tem alguma consequência positiva, você não teria mérito nisso. As virtudes foram ensinadas inicialmente por Cristo e hoje pela Igreja. Prudência, fortaleza, justiça, fé e caridade são as virtudes cardeais. Vamos lá, ninguém acertou. Vamos lá, gente. Um fim bom não justifica um meio mal. Para uma coisa ser boa, o seu objetivo tem que ser bom e o que você faz tem que ser bom. Então, por exemplo, uma ação boa, dar esmola, por um fim, por um objetivo ruim, por vaidade. Eu vou dar essa esmola aqui para os outros verem como eu sou bom. Então é vaidade. Isso é uma coisa ruim, é uma coisa má. Tá? Também, uma ação, um objetivo bom usando uma forma mal. Roubar para ajudar alguém. Também é ruim. Então, o meu fim tem que ser bom e o jeito como eu fiz a coisa tem que ser boa. As duas coisas têm que ser boas. Nenhuma das duas pode ser mal. Tá? Aqui, virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? São a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Prudência, fortaleza, justiça e temperança, as 4 virtudes cardeais. A fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais. Tá? Então, fé e caridade, virtudes teologais, prudência, fortaleza e justiça, virtudes cardeais, faltou a temperança. E quem falou dessas 4 virtudes teologais? Quem falou dessas 4 virtudes cardeais? Prudência, fortaleza, justiça e temperança? Foi Cristo? Não, foi Platão. Né? Foi Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem definiu as 4 virtudes cardeais foi Platão, 500 anos antes de Cristo. Então, as virtudes são conceitos da filosofia grega, antes de Cristo. Cristo, lógico, aperfeiçoou, né, através da revelação. Né? E a igreja propaga as virtudes, mas as virtudes são coisas, né, humanas, né, dos filósofos gregos. Tá? Por isso, foram ensinadas por Cristo, sim, mas inicialmente pelos filósofos gregos, séculos antes de Cristo. Tá? E não temos méritos sobre as consequências positivas de um ato mau. Se você faz algo ruim, mesmo que isso tenha uma consequência positiva, você não tem nenhum mérito sobre isso. Vamos lá, vamos concluir aqui para a gente ver. Vamos ver. O pódio, a Luna ficou em terceiro.
a Sara em segundo e em primeiro a Patrícia. Muito bom. Depois a Júlia e a Esther, quarto e quinto lugar. Muito bem, gente. Deixa eu comentar uma coisa rápida aqui com o pessoal, só para a gente encerrar. Primeiro, Alberto, obrigada pela ajuda. Muito bom a gente fazer o quiz e você poder explicar para nós, né, esses pontos. A gente tem caminhado com os jovens já faz alguns meses, então a gente deve ir até maio, né? Depois eu vou passar para eles as datas, mas a gente está se encaminhando para o final. Se Deus permitir, a gente vai se encontrar de novo no retiro deles, se for possível, lógico, né? Mas queria agradecer demais. Acho que essa revisão ela traz novas informações, uma nova forma de ver. Eu sempre aceito essa brincadeira, porque às vezes o pessoal fala, puta, Paty, você errou tudo. É, porque tem pegadinha. Até eu falo sempre para eles, né? Cada vez que a gente se encontra, a gente está aprendendo junto, né? A gente tem dúvidas também, a gente tem incertezas, é por isso que eu reforço. Pessoal, a gente só vai conseguir conhecer a verdade, né? Como a gente estava falando, né? A gente encontra Deus pela fé e pela razão, mas a gente só vai conseguir chegar nesse ponto, primeiro, se a gente tiver realmente vontade, e segundo, se a gente continuar sempre estudando. Porque, assim, a gente pode se confundir. A pessoa que mais entende, duvido que ela também não erre. Então, assim, não levem isso, errei, não fui bem, não. Foi uma brincadeira. Eu que montei os testes aqui, às vezes quando eu passo esse teste de novo, eu sempre penso, mas por que essa estava errada mesmo? Aí eu tenho que pensar aqui. Tá, então, assim, agradeço vocês terem ficado até agora, mesmo às vezes escutando só. Não sei se todos participaram, Alberto. Depois a gente vai mandar o vídeo, né, para que vocês possam olhar de novo. É uma forma da gente revisitar o tema. Alguns de vocês me mandaram as reposições, que eu estou já analisando, né? Já devo retornar para vocês. Alguns não mandaram ainda, manda. Mas, enfim, isso é um recado depois. Eu quero principalmente agradecer, pedir a vocês, agradecer a vocês pela perseverança, né, de estarem aqui hoje e dizer que a gente ainda tem uma caminhada junto e que não acaba aqui, não acaba no retiro e não acaba depois. A gente vai estar sempre junto, sempre por perto, fazendo parte da comunidade. E assim como hoje a gente teve o Alberto conosco, eu tenho certeza que se um dia vocês tiverem curiosidade, né, ou alguma dúvida, vocês podem acessar. Depois eu vou compartilhar o link do Alberto. Eu não compartilhei ainda, mas eu vou compartilhar, porque o Alberto ele tem muitos links que a gente pode estudar, né, ouvir e tal. Então, pessoal, obrigada por aqui estarem. E, Alberto, muito obrigada por hoje, por tudo. À disposição. Gente, fazem só 20 anos que eu estudo doutrina. Que eu estudo doutrina católica, só 20 anos. E toda vez que eu sempre pego um catecismo para preparar uma aula, toda vez que eu preparo uma aula, toda vez que eu dou uma aula, eu sempre aprendo algo novo. Então, a gente sempre tem que ter coisa para aprender, a gente não pode parar de estudar. A nossa fé é muito grande, temos muito que conhecer e a gente se confunde mesmo. Às vezes me mandam umas perguntas cabeludas que eu tenho que ir atrás, né, para poder responder para a pessoa. Então é assim, sabe? Continuem, que só aí a gente vai fundamentar a nossa fé. Porque, como eu falei, fé, caridade, amor, mais razão do que coração. Sentimento passa, tá? Então não deixem de estudar. Patrícia, obrigado pelo convite. Eu sempre aprendo junto com vocês também. Gente, bom final de semana para vocês. Bom final de domingo. Vamos fazer só uma oração final, Alberto? Vamos sim. Você consegue fazer? Vamos. Bom, então agradecemos, né, todo esse conhecimento compartilhado. Não sei se alguém levantou a mão aqui para perguntar alguma coisa. Acho que a Luna. Luna, você queria perguntar alguma coisa antes de encerrar? Bom. Então, agradecer. Legal, obrigado, Luna. Muito legal. Bom, então, agradecer, né, que o Espírito Santo ilumine cada vez mais os nossos corações, né? Algo aqui com certeza tocou o seu coração, isso é o Espírito Santo falando para você, algum ponto que você tem que reforçar, você crescer, né, na sua fé, no seu amor a Deus, no seu amor ao próximo. O Espírito Santo sempre inspira os nossos corações, por isso que fazemos aquela oração inicial do Espírito Santo, e também pedir a Nossa Senhora que nos guie pelo caminho, como uma boa mãe,
segurando pela mão, tá? Assim como ela participou, né? Teve um papel importantíssimo na redenção, como corredentora, que ela nos ajude nessa caminhada ao longo da vida. Terminamos então com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Boa semana. A gente se vê em 15 dias.